Manhã 106. Manhã 106. Mais notícia, informação, música e entretenimento no seu rádio. Manhã 106. Aqui na Conceição FM. Hora certa. Já estamos de 10 horas e 4 minutos em Abaetetuba, 10 e 4 em Abaetetuba e região, programa Manhã 106, o seu programa de todas as manhãs na Rádio Conceição FM, com o apoio do Centro Médico Nossa Senhora da Conceição, Mix Mateus, Laboratório São Francisco Xavier, Examais, Escola Superior da Amazônia, Colônia de Pescadores Z14, Você Telecom, Lojas Ultralar, Instituto Milena Pompeu, Estética e Emagrecimento e Sicredi. Pensou em crédito? É no Sicredi. Como prometido, estou aqui na bancada do programa Manhã 106, no Falando de Política, com o nosso amigo Marcos Paulo Gonçalves Miranda, do PL, o Marquinho, lá do Banco do Brasil, né, que fiquei sabendo já há vários meses atrás que o Marquinho era pré-candidato a prefeito do município de Abaetetuba. O convidei para uma entrevista, estou aqui com ele. Marcos Paulo Gonçalves Miranda, bom dia. Bom dia, meu caro Demi, bom dia, meu caro ouvinte. Quero agradecer pela oportunidade de poder estar aqui hoje me apresentando a você, ouvinte que se preocupa com o futuro do nosso município. Marcos, tu gosta de ser chamado de Marcos Marquinhos? Como é que tá o teu slogan para a campanha já? Olha, pois é, Demi, é Marcos Miranda, tá? Marcos Miranda vai ser. Mas deixo bem à vontade para me chamar de Marquinhos, não tem problema. Até porque o tamanho já me... já condiz com o nome, né? Não é um dos menores e está com uma coragem enorme aí de encarar uma parada nada fácil. Mas quem é Marcos Paulo Gonçalves Miranda? Pois é, eu sou do Marajó, nascido no município de Breves, que hoje está tão falado aí, né, por essas questões todas aí do Marajó. Nascido e nasci na beira do rio, tá? Com meus pais, seu Orlando, Dona Fátima, né? Hoje Dona Fátima, minha mãe, está aqui comigo em Abaetetuba. Cheguei aqui em 2007, tá? Tomei posse antes no Banco do Brasil, em 2000, né? Concurso público. Foi 23 anos já de profissão, lidando com o que é dos outros, sabendo lidar com o que é dos outros. E desde 2007 já aqui em Abaetetuba, lugar que cheguei, amei, tive filhos, comprei já uma casa. Já sou filho adotado aqui da nossa terra. Cidadão abaetetubense. Sim, cidadão abaetetubense. Votante de Abaetetuba. Com certeza. Eleitor de Abaetetuba. Sim, exatamente. E está aí nessa luta. Você tem quantos anos, irmão? Perdão? Quantos anos você tem? 48. 48 Isso. anos. Marcos, a gente tem, por exemplo, um Brasil muito diverso e com uma série de oportunidades, mas com uma série de dificuldades, né? E às vezes por causa da educação, na verdade por causa do Estado, que promete algo e não entrega, né? Promete saúde espetacular, não entrega, promete educação também espetacular e não entrega nem uma educação média, e por aí a gente vai, né? Saneamento e tudo mais. Você vem do Marajó, que também não é nada fácil, que está com um problema que a gente vai tratar daqui a pouco. Uhum. Uma questão aí de prostituição infantil, aí você vai para o lado da economia, que acontece muito isso, dessa venda dessas crianças. Exato. Por causa da questão econômica que não é olhada, e por uma questão de política também meio covarde, né? Que às vezes uma pessoa fala e não é ouvida, e depois ainda é dada como mentirosa e tudo mais, que eu me lembro que no governo passado a Damares fez uma denúncia enorme e foi altamente criticada. Ela como ministra da área social, né? Da área social, né? Falando de direitos humanos e tudo mais, e não foi ouvido. E agora, graças a Deus, com a música de uma artista, esse negócio foi todo jogado no ventilador. Inclusive o Cabrini esteve lá para uma matéria que vai sair. Com todas essas questões sociais, com todas essas dificuldades que você viu no Marajó e vê aqui em Abaetetuba, por que ser pré-candidato
num borbulhar desse e candidato de direita, que não está fácil ser de direita no Brasil, depois que nós vimos aí, inclusive, o 8 de janeiro. Sim. Você tocou num ponto muito importante, em dois, na verdade, né? A questão do governo, do Estado em si, parece-me que uma dificuldade realmente em cumprir o seu papel, tá? Daí a gente vê que os políticos profissionais, infelizmente, não estão cumprindo com aquilo que deveriam cumprir. Uma das coisas que, inclusive, me motivou a entrar neste campo é justamente isso. Se os políticos profissionais não estão dando conta do recado, e isso a gente vê, acho que está na hora do cidadão fazer a intervenção, tá? Então nós estamos nessa proposta aí de fazer justamente essa intervenção no Estado, tá? Enquanto cidadão, tá? Na questão aí do Marajó, sem dúvida nenhuma que nós tivemos aí 2 pontos aí. A falha do Estado na fiscalização dessas questões todas, tá? Direitos humanos, entre outras ações que poderiam ter sido feitas. E a questão da economia, sem dúvida nenhuma. Porque se as pessoas, os pais, permitem que suas filhas façam esse tipo de coisa, né? As meninas balseiras que chamam, né? Isso acontece lá no Rio Tajapuru, tá? Infelizmente, isso se deve justamente a um problema na economia, tá? É falta de dinheiro, falando uma linguagem mais simples. Essas pessoas não estão com alternativa. Duvido muito que elas estivessem nessa situação se os pais tivessem um emprego ou elas mesmas tivessem oportunidade de estudo. Quer dizer, tudo que cerca ali essas meninas, essas crianças lá no Marajó, empurram elas para esse tipo de situação, de atividade. E algo terrível, né? Terrível. Algo terrível, porque crianças envolvidas. Agora, impressionante, né? Por exemplo, tem uma voz no Marajó, que é o Dom Ascona. O Dom Ascona fez um trabalho assim espetacular e sempre ameaçado de morte, uma série de coisas. Ele está aposentado hoje, continua no Marajó. Sim. E continua nessa luta, né? Sim. Deve ter ficado alegre agora com essa visibilidade toda para o Marajó, né? Através de uma cantora lá que foi participar de um reality show. Sim. Né? E cantou uma música aí e trouxe à tona, inclusive muitos artistas que na época da Damares disseram que não, que era mentira, que era maluquice, Exato. Que ela tinha visto Jesus na goiabeira. Sim. Aí agora esse mesmo pessoal que gosta de lacrar nas redes sociais está falando, está defendendo, está fazendo. E é bom que mesmo que tardio que aconteça, mas aconteça essa cobrança e esse combate, né? E esse embate nessa situação em particular no Marajó. Sim. Que não é uma situação só do Marajó, é uma situação de Brasil e uma questão de mundo também. Exato. Mas nós temos que cuidar o que está mais próximo da gente, né? Inclusive aqui em Abaetetuba não é tão diferente, né? A questão da prostituição, a questão da violência contra a criança e o adolescente. Em face de todas essas dificuldades aí, de uma situação no geral bem pesada para você resolver, porque a gente vai cada vez mais crescendo como população. Verdade. Estamos numa população de 180 mil habitantes. Chegando aí. E como foi para você chegar nessa decisão de ser pré-candidato e como o partido se comportou? Eu gostaria de saber mais desse meio, como foi, porque sempre há uma relação com o partido no Estado, no Brasil. Isso já está definida a sua candidatura? Já está tudo ok, tudo conversado para disputar essa pré-candidatura para disputar na convenção que acontece quando aqui em Abaetetuba a convenção? Junho, né? Junho. E só complementando a sua pergunta anterior, né? Sim, é verdade, a gente precisa de coragem, tá? Para poder justamente entrar numa seara como a nossa aqui, que é a política, né? Principalmente a política local. Então nós estamos aqui como um candidato realmente mais conservador, né? Mas assim voltado para a questão da família, tá? Dos direitos das pessoas, de expressão e liberdade, tá? Com foco na economia também. E isso eventualmente sempre interfere na questão mesmo da prostituição, tá? Porque a economia está ligada a isso. A prostituição não é uma escolha. Ela é o último recurso que as meninas têm, né? Enfim, para poder... É a família, né? Exatamente. Tem toda a estrutura familiar, enfim. Então a gente está com esse olhar, tá? Sobre a família abaetetubense para justamente evitar essas situações, tá? Que infelizmente estão acontecendo no Marajó. Na época do Marajó, em 2000
2005, 2006, por aí assim, eu cheguei a fazer um site, A Voz do Marajó. Ela abordava e denunciava justamente essas situações todas aí. Então isso aí é muito antigo já, tá? A gente conseguiu parcerias, inclusive com ONGs francesas, para fazer por lá bibliotecas itinerantes. Era Abayami o nome do projeto, tá? Isso começou lá, foi muito bem, inclusive, graças ao nosso apoio também. Mas, infelizmente, justamente pela falta de ação e apoio do Estado, né, local lá, que, infelizmente, isso não foi para frente, tá? Ajudou bastante. Educou muitas crianças nos rios e, infelizmente, não houve continuidade, né? Parece que é aquela coisa, que a coisa, quando é boa, ela é interrompida, né? É o que a gente vê, geralmente, na política, infelizmente. Então, vendo essas coisas, é que a gente está entrando também, para poder justamente pegar as coisas boas e, finalmente, dar continuidade. E aí entra tudo, entra a saúde, educação, tá? O Marajó crescendo de uma forma assustadora, né? Breve está enorme, está com uma população enorme, as coisas acontecendo e convivendo com esse retrocesso enorme que é a prostituição e exploração infantil, né? Venda de crianças e tudo mais. Né? Terrível. Então é uma coisa, algo terrível. Sim. Como foi a negociação dentro do PL para você ser candidato? Não teve outro daqui que quis ser? Tem o Juan, tem uma turma boa. Tem uma turma boa. De direita aqui em Abaetetuba, né? O páreo foi duro. Mas falar o que aconteceu. O PL iniciou uma busca, tá? Então, para chegar no nosso nome, houve até algumas situações que eu vejo que tem um lado espiritual aí, sabe? Minha esposa primeiro foi abordada, né? Por um colega nosso lá. Começaram pelo caminho certo. Foram no meu ponto fraco, a dona Cida. E aí, através dela, eles me pediram para ir conversar com o seu Irã, que é o presidente local do PL. Chegando lá, eu logo me ofereci para ele, né? E, presidente, então, como é que vai ser? A gente está querendo fazer mudança aqui na nossa terra aqui. É para segurar a bandeira, é para vir de vereador, estamos aqui à disposição. E aí ele olhou assim, né? Viu esse meu jeito, né? Que muita gente já conhece. E ele falou assim, não, Marcos, eu preciso que você venha como prefeito. Pré-candidato a prefeito. Exato, pré-candidato a prefeito. E, assim, a tua reação na hora? O susto, né? Mas eu lembrei de uma promessa que eu tinha feito para minha mãe lá atrás, que ela estava na UPA, né, na ocasião, foi atendida lá, os profissionais muito bons, diga-se de passagem, só que ali não tem a estrutura, não tem o suporte para que eles possam fazer um bom trabalho. Então ela sofreu, como muitos sofrem hoje aqui, né, infelizmente, com essa questão da saúde, e ela me fez fazer uma promessa ali naquele momento, tá? Que foi o seguinte, ela me disse assim, meu filho, um dia que Deus abrir alguma porta para você, te deu alguma chance de buscar mudar essa realidade aqui, prometa aqui para sua mãe que você vai fazer. Na hora que o seu Irã, que é o presidente do PL, me fez essa pergunta, isso veio como um relâmpago na minha mente. E eu disse que sim, instantaneamente, sem pensar, com base espiritual. Agora, o que eu acho impressionante, por exemplo, porque nós temos um leque de candidaturas em Abaetetuba que elas temos a candidatura do MDB, da atual prefeita, que foi para o MDB, prefeita Francinete, e temos todo um entorno que todos são apoiadores do governador, todos apoiadores do MDB, do governador Helder Barbalho, ou seja, a única candidatura fora dessa sombrinha, fora deste arco de aliança, né, porque aí você vai ter a candidatura do Partido dos Trabalhadores, que tem uma ligação direta, né, com o MDB, com o Helder, o Jader e companhia. Temos aí as outras candidaturas todas ligadas também a ao governo do Estado, né, ligados ao Helder. E só sua candidatura, até agora, só sua pré-candidatura, fora desse arco de aliança. Mesmo que tenham vários candidatos, todos dizem que tem esse apoio, né? Aí, para acontecer essa disputa em Abaetetuba. Não é nada fácil, né, essa decisão, mas como é que estão se comportando os deputados do PL, Éder Mauro, essa turma toda, a staff do partido em Brasília e em Belém, como é que está se comportando a respeito dessa candidatura? Vai ter apoio, está tendo apoio essa pré-candidatura, vai ter uma força para poder disputar
de igual para igual meio difícil, mas para poder disputar uma eleição mesmo? Olha, a gente vai fazer o boca a boca, tá? A gente está fazendo a política como era feita originalmente, tá? Sem aquela estrutura que se vê hoje. A gente está utilizando os meios digitais, que isso barateia muito uma campanha ou pré-campanha, né? A gente está tendo apoio de populares. Está sendo uma coisa orgânica, sabe, Dêmio? E isso nos motiva ainda mais. Muito mais que se nós tivéssemos toda a estrutura, todo o recurso que as demais chapas hoje dispõem, né? Justamente por causa desse apoio que eles têm, esse arco que eles estão. Tá? Eu digo que é uma chapa única, tá? A de lá, né? E nós, correndo por fora, de forma independente, estamos sim com o apoio, tá? Do PL regional, nacional. Estamos todos alinhados e nos manteremos nessa linha. Nós estamos com chapa pura. Nós não coligamos com nenhum partido, justamente porque todos estão orbitando esse sistema de poder atual, exatamente, que é capitaneado pelo governo do Estado. Então a gente está aqui, como eu diria assim, nós estamos como única opção ou alternativa em face a isso aí, tá? Isso é a realidade hoje da política abaetetubense. Em Abaetetuba. Exatamente. Ainda está uma briga aí para quem vai ser vice do Marcos, vai ser definido aí nessa pré-candidatura vai ser definido lá na convenção o vice, que o pré já está resolvido. O vice vai ser chapa pura, vai ser mesmo de dentro do partido. Chapa pura, de dentro do partido, alguém que resolva que tenha a nossa mesma linha, né? Conversar conosco, compor, né? Exatamente, para compor. Mas a gente está nessa linha. Que tenha coragem de romper com essa estrutura. Também, que não dependa dessa estrutura de alguma forma também, que a gente viu muito isso por aí, tá? Então, assim, a gente precisa de pessoas de coragem para realmente fazer a mudança. É isso que a gente está precisando hoje aí. E assim, com relação a prazo, tá? A gente vai ter que, logicamente, obedecer, né? Que é a convenção, prazo máximo. Até lá, a gente vai, com certeza, deve apresentar o vice. Começa em junho, né? Vai até final de julho eu creio que autorização para as convenções e tudo mais, abertura de janela, quem vai para onde, quem tem mandato. Correto. Mas, e uma turma de vereadores, já existe aí no PL? Tem uma turma aí? Boa já. A gente já está fechando aí as vagas, né? Que são 16, tá? Com a questão da cota das mulheres, né? Nós estamos por fechar, mas já está quase já. Quase fechada já toda essa estrutura. Que é uma nomes selecionados, tá? É uma estrutura que não é fácil de organizar, né? Verdade. Mas e uma disputa que não é também difícil, uma estrutura difícil, mas o teu presidente aí, né, o Jair Bolsonaro mostrou em uma eleição, ganhou uma eleição onde todo mundo achava que não seria nem segundo, né? Exato. Aí você vê uma reação popular, né, quebrando toda uma grande estrutura no Brasil, né, e vem se fortalecendo. E é um fortalecimento que vem, ele não é um fortalecimento da capital, do grande centro para o interior, é um fortalecimento ao contrário, na verdade, né, do interior, das cidades pequenas, crescendo para o Brasil. Ontem teve uma manifestação em São Paulo que eu gostaria que você fizesse uma análise a respeito daquela juntada daquele povo ontem. Teve jornalista, né, a favor do governo, disse que tinha 17 mil pessoas. Aqui em Abaetetuba dá 90 só no sítio. Exatamente. Aí eu achei graça e tudo mais, né? Mas a questão aí dessa quantidade, daquele mar de gente ontem na Avenida Paulista. Imenso. Como você faz essa avaliação? Eu acredito que, ao meu ver, né, foi uma retomada, tá, da questão dos objetivos e dos anseios de parte da população brasileira, né, que anseia por liberdade, por prosperidade, pela família, né. Basicamente eles era uma população, um público de cristãos, tá. E sem dúvida nenhuma uma retomada depois do que aconteceu no 7 de janeiro, tá. O povo viu que é ele por ele mesmo, né. Então, assim, é democracia, tá? Não importando ali a ideologia, mas ali é democracia. São pessoas exercendo o seu direito de se manifestar e foi admirável pela quantidade de pessoas, pela ordem que se teve. Foi realmente uma manifestação exemplar.
E, sem dúvida nenhuma, segue o embate, né, no Brasil. E isso é salutar, porque quando você tem a paz, entre aspas, política, é porque um dos lados venceu. Tá? E quando você tem um lado se sobrepondo totalmente sobre o outro, você logicamente vai ter uma ditadura. É um totalitarismo. Então, para a democracia brasileira, é necessário, é mister, que você tenha, sim, pelo menos duas forças políticas em atuação. E o conflito, ele é inevitável. O conflito que eu falo, assim, que eu digo é a nível político, ideológico, tá? Sem nenhum problema a mais, em nível de ordem, né? Ou violência. Deus o livre até. E voltando aqui para a realidade de Abaetetuba, que também é Brasil, né? A gente verificou o seguinte aqui, Edêmio. Nossas idas pelas ilhas nos fez constatar aqui que nós temos aqui como se fossem várias Abaetetubas, pelo menos umas 3 ou 4. É assim, tu tem um líder político A, um líder político B e um líder político C. Quando ele sobe ao poder aqui, ele vai atender o respectivo grupo A. Ou se o C vence, vai atender o respectivo grupo C. Então a gente está vindo aí, pretende vir aí, se for da vontade popular, fazer um governo para todos. Unificar Abaetetuba, tá? Independentemente de ideologias, independentemente de qualquer outra coisa, são todos pagadores de impostos, devem ser respeitados nos seus direitos, tá? E na atenção que o Estado deve dar a todos eles, a cada pessoa. Então, você já fez uma rodada de pré-campanha, aliás, antes da pré-campanha, né? Conhecendo, com o partido conhecendo, né? Realidade. E mostrando a oportunidade. Tem muita. Sim. Ontem, depois do dia 8, né, de janeiro, eu fiquei impressionado, acompanhei, mas eu fiquei impressionado com os discursos, né? Sim. Que está quebrando aquele medo que as pessoas estavam do Supremo. Sim. Né? E quebrando o medo de falar, das pessoas falarem da questão da questão do Senado e da Câmara Federal em Brasília, né? E pessoal cobrando uma postura democrática nas decisões, né? Então isso aí também influencia muito, sim, nas eleições municipais, né? Correto. E no Brasil todo, né, o PL deve ter candidato, e vão ter muitos candidatos de direita, né? São 1.500. São Paulo está uma força enorme lá, o Tarcísio. O Tarcísio, o lema dele é nada resiste ao resultado. E ele está mostrando. Ele está mostrando serviço. E ele vem fazendo resultado desde quando foi ministro lá da Dilma. Isso que eu estou pensando, nós precisamos agregar as pessoas. Se a pessoa tem uma ideologia A ou B, se é esquerda ou direita, se for para ajudar o município, nós vamos estar abertos aí, se Deus quiser. A gente consegue chegar lá e fazer isso aí, né? E assim, com relação ao Tarcísio, ele demonstra ali o que nós pensamos aqui também, que é o seguinte: como nada resiste ao resultado, gente, nós temos que ter uma visão do Estado como se fosse uma visão para isso. Tem que apresentar resultados, tá? Seja na educação, na saúde, na segurança, principalmente a saúde, né, que é a menina dos olhos nossa. Então temos que apresentar o resultado. Eficiência na administração, tá? Isso precisa ser bem colocado e implantado, né? E a gente está com essa visão aí, do que é adotado por todos os nossos pré-candidatos do PL, vereadores também. Depois dessa manifestação, dessa movimentação, a única coisa que fica para mim, por exemplo, é que com essa manifestação acontece a quebra do medo de uma estrutura de poder. É verdade. Né? Então vamos ver como é que vai se comportar e tudo mais. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o Lira, muito cobrado ontem, né, em todas as falas, em todos os discursos. Sim. E quem conhece a Avenida Paulista ali, você sabe o tamanho que é aquela brincadeira ali. Não é, e para lotar aquilo ali, meu amigo, foi um fato político histórico na história do Brasil, com certeza, não tenha dúvida nenhuma. E assim, o Congresso, pelas suas lideranças, o senhor Lira e o senhor Pacheco, infelizmente eles estão desconectados dessa vontade popular que foi ali demonstrada, para todas as pessoas verem. Inclusive a mídia brasileira, ela mostrou muito menos do que a mídia internacional. O que aconteceu. Mídia internacional estava lá. Ontem eu fiquei sabendo mais pela mídia na Itália,
E eu para Portugal. E nos Estados Unidos. Pois é. Ou a Europa toda interessada com essa questão. E principalmente depois da fala do nosso presidente a respeito de Israel, né? Lamentável, aí inclusive. Fortalece mais ainda ele defendendo na questão, do Hamas. Então, isso acaba fervilhando todo esse cenário político cada vez... Sem dúvida nenhuma. Cada vez mais, né? Cada vez mais, e temos que ter muito tato, muito cuidado para as coisas seguirem com tranquilidade dentro do que tanto o Partido dos Trabalhadores quanto tanto a esquerda quanto a direita pregam, que é a democracia, né? Que nós esperamos que seja mantido esse nível, porque discussão de extremista na rede social não cabe. Não cabe. Né? Tem que ser resolve, não leva a nada. Tem que ser feito um discurso, não é um discurso de Remy Paysandu, e sim um discurso na intelectualidade e na verdade, né? Porque o que tem surgido aí também com a inteligência artificial, que é um espetáculo, o que tem surgido e algo temeroso histórias montadas aí, é um caso sério, tanto de para um lado quanto para o outro. Marcos, são 30 minutos de bate-papo, já estamos em 25, eu já falei mais do que tu, me perdoa. Nada. Mas é assunto de política, ele me deixa dessa forma, me interessa muito, gosto muito de ouvir todas as pessoas que por mim passam com a questão política. Mas, Marcos, dado todo esse cenário, né? Vou fazer uma pergunta para você, dado todo esse cenário e o cenário de dificuldade que você vai ter de enfrentar uma eleição em Abaetetuba, né? Vai brigar com todas as estruturas montadas para uma eleição, né? Como é que você está planejando e como é que está aí? Porque tem que estar com uma saúde mental impecável para encarar, porque só a questão logística de uma campanha é caríssimo, né? Você se deslocar em Abaetetuba para Ilhas, para a estrada, e dentro de Abaetetuba, e mais uma estrutura de campanha, né? Partido deve vir verba partidária, né? Mas como é que você está se preparando aí para essa pré-candidatura se tornar realidade na convenção e começar todo esse trabalho de convencimento da população? Sim. Como eu estava dizendo agora há pouco, né, o nosso trabalho tem sido de boca a boca e utilização dos meios digitais. Tá? Acontece muito mesmo, das pessoas nos convidarem para suas casas. Marquinho, vem aqui em casa. Não se preocupe que nós vamos enviar aqui uma vadeira para você buscar você aí. Tem sido assim. Como eu estava te falando, bem orgânico mesmo, né? Então, claro que vai vir os recursos do partido, mas só no devido tempo, né, permitido por lei. E o PL, ele é um dos maiores partidos nacionais hoje. Então, recursos haverão, tá, no momento certo e permitido por lei, reforçando. E agora a gente está contando com isso aí, com o apoio dos populares mesmo, nessa caminhada nossa de pré-campanha, que assim, a gente está mais conhecendo as pessoas, tá, os locais, ouvindo delas os anseios, tá? E com isso a gente já está ali meio que montando já o que a Abaetetuba precisa para que seja plano de governo, exatamente. E nós já temos 35 páginas já em laudas do que precisa ser feito aqui. E eu acho que isso aí não é nem 10% ainda do que deveremos juntar para poder fazer aqui em Abaetetuba. Eu tenho um amigo que disse que se ele fosse candidato, o plano de governo dele seria assim, só uma folha, isso precisa fazer tudo. Aí eu até achei graça e tudo mais, né? Mas acaba sendo uma realidade. Avançou muito a Abaetetuba, avançou muito. O Brasil, o agronegócio cresceu muito, deu um impulso todo, mas tem essa estrutura, por exemplo, que a gente vê que o particular ele cresce, né? Mas a estrutura de governo, e falando de todos os governos que já tiveram, correto, né? A estrutura de governo ela é mais morosa, ela é mais lenta, naturalmente, né? Naturalmente de acontecer para dar o resultado, e com uma necessidade hoje de que ela seja mais ágil e com mais respostas, né? Me desculpe. Por isso é que a gente precisa ter a seguinte noção de que o município ele precisa ser desburocratizado, justamente para simplificar ele. Se resumiria realmente menos de uma folha, uma linha. Desburocratizar, simplificar.
a máquina estatal para melhor atender e mais recursos sobrarem para poder atender justamente o principal, que é a população. Hoje nós trabalhamos, não hoje, mas de décadas para cá, nós trabalhamos com um estado inchado aqui em Abaetetuba, o que sobra pouca margem de ação ou de operacionalização do governo. Pouco recurso para poder atender a população. Por isso que você vê essa situação toda que temos aí, não de hoje, mas de antes. Tá? Então, assim, nós, sem dúvida nenhuma, vamos enfrentar toda uma série de estruturas, tá? Encarar isso aí, mas conversando, usando da política, tá? Bem utilizada. Que a política, quando usada para o bem, meu amigo, ela desenrola laços, tá? Ela desata laços. A gente negocia com as pessoas, vê o que é o mais adequado a ser feito, ouvindo as pessoas, todos os lados, tá? E a arte de fazer a política se resume a isso aí. Mas assim, em termos de medidas para serem tomadas, são muitas coisas. Eu olho com carinho, por exemplo, para o lado das crianças autistas em Abaetetuba, que precisam de apoio, não há uma estrutura adequada para elas, principalmente nas ilhas, entre outras coisinhas. Além disso, sabe? Que na verdade são coisas grandes, né? E a gente está juntando todos esses problemas, ouvindo cada pessoa, montando esse programa. Exato. Por isso que deu muita coisa. Não tem como não dá. Pegar as estruturas que tem, melhorar o que já tem. Tem coisa boa, exatamente. Tem coisa boa porque vai acontecendo mesmo, como Paulo Guedes fala, o Brasil é um país do futuro, Sim. Mas ele podia caminhar para esse futuro. Exato. E ele vai ser, mesmo que seja puxado pelo braço. Exato. Porque a estrutura aqui, o que se tem de benefício de coisas para acontecer é algo incrível. Por exemplo, eu acho impressionante o pessoal combater, brigar, fazer uma onda contra o agronegócio sustentando o Brasil. Ele está colocado entre o 9º país no mundo, né? E um dos maiores em produção, o maior, na verdade, Sim. em produção de soja e em produção de milho, ganhou até dos Estados Unidos. Então, são grandes negócios que podem avançar para resolver toda essa questão social. Né? E o nosso agro aqui é o açaí. Ele pode ser colocado nesse âmbito do agronegócio. O Dendê também. Já é, né? Já é. Só que assim, ele ainda está no começo do que poderia ser. Não, o açaí, eu vi uma pesquisa que ele não atingiu ainda nem 5% do mercado possível dele acontecer. Aí você imagina. E é uma planta nativa. Ele não vai ter impacto na área ambiental. Pode plantar à vontade, meu amigo, e ter uma produção enorme. A Abaetetuba tem condição de produzir tanto açaí que dê para suprir e baratear o preço local, quanto dê para exportar e trazer para cá empresas que gerem emprego e renda para as pessoas. Prevenindo, inclusive, situações como essa que nós temos aí do Marajó. É isso aí. Marco, muito obrigado. Eu que agradeço. Nosso tempo acabou. Poxa. Estourou 2 minutos. Eu vou ter que estourar para o próximo pré-candidato, mais 2 aqui. Tá tranquilo. Marcos Paulo Gonçalves Miranda, muito obrigado pelo convite, né? E muito obrigado por ter vindo aqui atender nesse bate-papo que nós vamos estar fazendo toda segunda-feira com um pré-candidato aqui no quadro Falando de Política do programa Manhã 106. Começamos a falar, falando 200 e poucos dias aí para essa grande eleição, onde todo mundo escolhe os seus representantes, tanto os vereadores quanto candidatos a prefeitos, né? Então, a sua pré-candidatura, espero que você, quando tiver liberado do banco, ele deve ser liberado aí 30 de junho, né? 30 de junho, aí sai com autorização para a campanha e correr atrás desse sonho, que eu sei que é seu e de muitas outras pessoas, sem dúvida, que o cercam, que estão junto com você nessa batalha, que não é fácil, mas nada é impossível aos olhos de Deus, né? Então, vamos lá. Parabéns, muito sucesso, obrigado. Parabéns pela coragem, obrigado. Sucesso na empreitada e que seja uma campanha onde sejam adversários, mas não se tornem inimigos. Porque sem você dúvida. Conhece todo esse povo, porque Sim. todo mundo, todos esses pré-candidatos passam lá pelo Banco do Brasil, são atendidos por ti, e entre eles também, porque chega uma hora que fica acirrada, mas eu espero que a disputa em Abaetetuba seja uma disputa pela questão ideológica, pela conversa, pela alegria de querer ter uma Abaetetuba sem golpe abaixo da cintura,
melhor, Sem né? dúvida, Que a né? gente consiga trilhar nesse caminho. Muito obrigado pela vinda até aqui e suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, mostrando que é Marcos Miranda, pré-candidato pelo PL, né? Alguém que sabe as dores do povo, que já viveu na beira do rio, que sabe a realidade, como ela é, chegou onde chegou e tem a humildade de se manter na mesma linha, cuidando do que é dos outros, do patrimônio alheio, sem problema nenhum. E aí agradeço desde já a confiança das pessoas que já estão aí conosco, tá? Apoiando nossa causa e o nosso trabalho. Tudo a agradecer, só agradecer a Deus, a meus pais e aos meus amigos e agora a você pela oportunidade. Obrigado, Daniel. Aqui. Ok, muito obrigado. Na próxima segunda teremos aí um outro pré-candidato aqui no Falando de Política aqui no programa Manhã 106. Muito obrigado, sucesso a você, sucesso ao PL, né? E boa pré-campanha e convenção também vamos estar acompanhando aqui pelo programa Manhã 106. Marcos Paulo Gonçalves Miranda, pré-candidato do PL em Abaetetuba. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta. Pessoal, eu só queria acrescentar aí uma espécie de nota de rodapé na nossa entrevista, tá? Dizendo aí que a questão da pedofilia na Ilha do Marajó, que se alastra, né, a nível de Brasil, é bastante complexa, tá? E envolve fatores, né, como a falta de oportunidade de emprego, geração de renda, além da ausência de uma formação de cidadãos plenos, dotados de conhecimento e alta cultura adquiridos na literatura, tá? Enfim, faltam perspectivas aos atingidos e o que os coloca, né, em situação de alvo desses criminosos. Em face disso, é necessário não apenas a aplicação de políticas públicas, como também que haja um comprometimento contínuo das autoridades em investigar e punir os criminosos e, nos casos de tráfico humano, de seus contratantes.